Estamos com... E o nosso tema é a influência do estresse na pele e nos cabelos. Sejam bem-vindas a doutora Gabriele e a doutora Anne Marie. Boa tarde. Boa tarde, doutora Anne. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aí para falar sobre esse tema bem pertinente agora na pandemia, né? Um tema maravilhoso, acho que vai ter muita gente muito curiosa. Sim. Boa tarde, doutora Gabriele. Boa tarde, doutora Gabriele. Seja bem-vinda ao Na Medida. Doutora Gabriele, acho que está com algum probleminha ali no áudio, né? Eu não estou conseguindo escutar ela, então vamos conversando aí um pouquinho com a doutora Anne Marie, que me escuta bem. Doutora Anne, o estresse parece que ele ficou mais evidente agora nesse período de pandemia, né? O que veio aí a prejudicar a pele e também os cabelos. Até eu vou dividir em duas partes esse tema, porque ele é um tema bem amplo, né? Vamos começar falando aí um pouquinho sobre a questão dos cabelos. Giana, eu acho que assim, impossível a gente não ter sentido a pandemia, não ter sentido o estresse desse momento, né? E o nosso corpo, ele sempre denuncia o estresse. Ele acaba sempre nos mostrando sintomas que o nosso corpo, então, ele está sobrecarregado, né? Cabelo é tecido periférico. Então, ele não é a parte mais importante que o corpo vai se preocupar numa situação de estresse. Então, quando eu vou explicar para os meus pacientes assim, o que acontece no nosso corpo com o estresse, eu gosto muito de falar o seguinte. Numa situação de estresse, o corpo libera bastante cortisol, adrenalina, noradrenalina, inunda o nosso corpo com esses mensageiros químicos aí que vão nos alertar a situação de perigo. Então a gente se prepara para fuga ou luta. Esse é o nosso sistema simpático trabalhando. Agora imaginem comigo, se a gente vai trabalhar com luta ou fuga, eu vou fazer com que o meu tecido, o nosso sangue, ele vá sendo direcionado para dentro. Então, a gente tem uma vasoconstrição dos tecidos periféricos. O nosso couro cabeludo vai ser um tecido periférico que vai ser... o aporte sanguíneo vai ser diminuído. E o que acontece com o fio de cabelo? Ele não é tão bem nutrido. Então, quer dizer, a gente pode sim e vai ter queda de cabelo quando isso acontecer. E tu deve ter observado frequentemente aí com os teus pacientes, né? Esse aumento, digamos assim, desde o ano passado, né, doutora Anne? Com certeza, com certeza. É um período muito difícil que a gente está passando. A gente tem uma sobrecarga de todo mundo. Olha, as mulheres cuidavam dos filhos, trabalhavam... Agora ainda tem que gerenciar mais essa situação. Claro, os homens também, mas nós mulheres, assim, nós sentimos muito mais, né? Essa perda do cabelo e essa preocupação com a estética. Nós já temos a doutora Gabriele Adames na live? Acho que não temos a doutora Gabriele ainda. Doutora Anne, então vamos seguir aí, né? Vamos conversar um pouquinho contigo até que a doutora Gabriele retome aí. Como é que é possível identificar essa causa, né? Porque a gente sabe que o estresse aí, claro, ele vem a causar vários problemas, né? Sérios problemas do couro cabeludo. Mas como é que se pode identificar, né? Ou seja, diferenciar essa questão emocional, né? A questão do estresse com a questão mesmo realmente de fazer um diagnóstico e identificar outros problemas? É bem importante, assim, da gente se dar conta que perder cabelo é um pouco normal.
Então, a gente tem uma perda de fios em torno de 100 fios por dia, né? Mas uma coisa legal para a gente observar, a gente tem um ressecamento dos fios. Nós temos perda de brilho, ele fica muito mais quebradiço. Então, isso já vão ser sinais de que algo não está muito bem, até levar à queda, né? Então, quando a gente começa a ver que a gente está no banho e está caindo muito, o ralo está muito cheio de cabelo, a gente escova, a gente tem uma perda maior de cabelo ali, está sentindo ele muito quebradiço, ele não consegue mais ficar um fio longo, aí a gente já vai ter um problema normalmente hormonal associado, né? E lembrando assim que a gente aqui está falando do estresse, mas o estresse ele vai desencadear outros problemas dentro do nosso corpo. Então, o cortisol é o primeiro hormônio que a gente vai ter uma alteração que pode desencadear essa perda de fios. Mas um estresse crônico elevado pode nos levar a um hipotireoidismo. Esse é outro fator que causa perda de cabelo, unhas fracas também, né? Então, a maior dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: observem os sintomas do corpo de vocês. E tu comentou... unha também tá fraca, né? Sim, e tu comentou essa questão da gente identificar quando lava o cabelo, no ralo e tal, né? Mas também dizem que tem aquela outra questão, quando a gente dorme à noite, os cabelos caem no travesseiro, né? Não sei se isso é um mito ou é uma verdade, né, doutora Anne? Porque o que a gente teria que pensar, assim, se a gente está vendo fios de cabelo por tudo, isso já não é normal. Então, a gente está com uma roupa preta e a gente está constantemente com cabelos, assim, caindo, isso não é normal. A gente tem uma queda, que nem eu falei para vocês, em torno de 100 fios. Mas quando a gente começa a observar que em todo momento a gente está tirando assim aqueles tufinhos de cabelo, quantidade maior em todo momento, isso já não é mais normal, né? Nós já temos a doutora Gabriele Adames na live? Acho que não temos ainda a doutora Gabriele, então vamos a um rápido intervalo e voltamos aí para ver se a gente consegue a conexão com a doutora Gabriele Adames. Estamos aí com Na Medida desta quinta-feira, hoje falando aí sobre a influência do estresse na pele e nos cabelos nesse período de pandemia. Não conseguimos, infelizmente, a conexão com a dermatologista a doutora Gabriele Adames, mas estamos conversando com a colunista de bem-estar aqui do Na Medida, a doutora Anne Marie. Temos a doutora Anne aí na live. Voltando, doutora Anne, então, ao nosso tema de hoje, né? A gente falava aí sobre essa questão emocional, né? O que traz aí nos problemas de cabelo e também como identificar, né? Aí a gente estava conversando sobre a questão de quando a gente lava os cabelos, também quando a gente acorda e observa, né? Aquela queda maior dos cabelos. Tu acredita que essa tendência tenha também relação com as estações? Aí, por exemplo, agora a gente está nessa questão do outono e inverno, que também, né? Dizem que aumenta a queda, ou tu acha que não? No verão se lava mais o cabelo? Tem alguma relação? Nós temos ciclos. Então, assim, a gente sempre vai ter um período em que a gente vai perder um pouco mais de cabelo. Isso é outra coisa que é normal. A mulherada, então, ela tem mais a questão da variação hormonal do ciclo menstrual delas. Isso também vai influenciar na perda de cabelos. Então, o que é legal? Se conhecer muito bem, para a gente conseguir assim, começar a tirar essas opções que a gente tem aqui de diagnóstico de perda de cabelo, né? Então, quando a gente tem a fase do ciclo hormonal, que nós temos uma predominância estrogênica, nós também temos uma perda
mais acentuada de cabelo, assim como nas estações também, tá correta, né? Então, quando a gente começa a identificar um pouco mais isso, a gente sabe o que é normal da nossa vida, ou seja, a gente também consegue identificar mais, olha, não estou nessa parte do meu ciclo menstrual, eu estou sofrendo uma carga de estresse muito grande, a perda de cabelo pode ser daqui então. Doutora Anne, vamos falar um pouquinho agora sobre a pele, né? Porque esse assunto é muito amplo, né? A questão da pele, o que a gente pode identificar aí como problemas de estresse? A questão de pele, ia ser ótimo ter a doutora Gabriela, que é dermato, para aprofundar esse assunto. Mas o que eu vou dizer para vocês? Gente, uma coisa que a gente tem que entender é que o estresse, ele libera uma química no nosso corpo que a gente tem que degradar. Então, quer dizer, quando a gente tem um estresse crônico, assim, a gente vai liberando essas substâncias químicas no nosso corpo o tempo todo, né? São muitos fatores que nos levam a ter esse estresse. A gente não consegue degradar toda essa química no corpo. Então, a gente começa a oxidar mais. A gente começa a inflamar mais. Só por causa da química, tá? Então, pele e cabelo, que são os tecidos periféricos que eu falei para vocês, eles começam a nos evidenciar isso de uma forma muito rápida. E aí, o que é muito comum nessa fase também? A gente ter hábitos compensatórios. Então, eu estou estressada, eu vou comer algo que eu gosto muito, mas, na verdade, não faz muito bem para o meu corpo. Eu vou deixar de fazer uma atividade física, porque estou muito abalada com estresse. Então, o que eu tenho aqui? Um aumento da inflamação do meu corpo. E aí o que acaba causando as alergias também, né? As dermatites, né, doutora Anne? Claro, porque o aumento de inflamação, ele vai puxar os meus gatilhos, né? Então tem gente que tem mais gatilho genético para ter um problema de pele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, psoríase. A pessoa está muito estressada ou nos picos de estresse que ela tem, ela desenvolve a doença, né? Que são essas erupções cutâneas. E essa questão também da gente utilizar aí no dia a dia o álcool gel, né? A gente sabe que é meio forte, né? E também a questão de produtos químicos para limpeza. Isso também acaba aumentando aí um pouquinho, né? Principalmente para quem é alérgico. Sim, porque o álcool ele vai ressecar muito a nossa pele, né? E a gente também tem bactérias do bem na nossa pele que vão nos proteger. Então, quando a gente passa esses sabonetes assim, que eles matam todos os germes, eles também vão tirar as bactérias do bem que nós temos. E essa parte da química, Giana, eu sou assim apaixonada por trabalhar nisso e diminuir isso nos pacientes, né? Porque eu sei que tem uma carga, um impacto muito grande dentro do nosso corpo. Então, sempre que a gente pode diminuir os químicos em excesso, a gente ganha. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês que é, assim, fácil da gente observar, tá? Quem trabalha em casa sem luva e usa muito produto químico para limpar a pele, o que a gente vê nessa pessoa ao longo dos anos? Uma pele das mãos muito ressecada. Isso é um exemplo clássico que o químico faz um efeito, sim, na nossa pele, né? E assim como nos cabelos, né, como a gente comentava antes, em relação à pele, por exemplo, surge uma alergia, né? Eu tenho como identificar se essa alergia tem um outro diagnóstico ou tem um fundo emocional, né? Ou tá, assim, na função mesmo dessa questão do estresse da pandemia, que acabou aí gerando esse problema,
eu acho que é sempre bom a gente buscar a orientação de um profissional, né, doutora Anne? Sempre, sempre. E eu gosto muito de casar diferentes áreas. Porque eu nunca acho que um problema tem um fator isolado. Normalmente eles são multifatoriais. O que isso quer dizer? Múltiplos fatores me levam a ter aquela condição. Então, o que eu gosto muito de fazer? Bateria inflamatória sanguínea do paciente, bateria hormonal. Porque se a gente tem uma questão hormonal envolvida, se a gente não atua nessa área, ela vai perpetuar e pode levar a ter uma condição mais severa da perda de cabelo, por exemplo. Né? E em relação à pele, é muito interessante para a gente ver essa parte de acne, para ver a gente ver essa parte de uma pele muito ressecada. Agora, a dermato, ela vai fazer todo um processo também de reconhecimento da pele e de ver quais tratamentos são indicados para aquela pessoa. Uma nutricionista, por exemplo, quando ela ajusta o intestino da pessoa, ela melhora muito a condição da pele e dos cabelos. Ela nutre essa parte. E outra coisa que a gente observou também nessa pandemia aí, né, foi que muitas pessoas acabaram assumindo seus cabelos brancos, né, doutora Anne? O que tu diria aí sobre também essa questão do aumento dos procedimentos aí, outras pessoas já em relação à pele, né, falando um pouquinho dos dois temas, cabelo e pele, aumentou essa correria pelos procedimentos estéticos, a gente sabe que as clínicas aí estão a 1000, né? Sim. Porque quando a gente, que nem eu expliquei para vocês, a gente tem toda essa química do estresse dentro do corpo e a gente está passando essa pandemia, nós já estamos no 2º ano. Então, nós não estamos num período específico de estresse, né? Ele está sendo um período de estresse crônico. Então, essa química toda, até a gente degradar, a gente realmente, a gente leva tempo e a gente oxida, gente. E se a gente oxida, a gente começa a ter mais cabelo branco. Se a gente tem uma tireoide disfuncional, e ela pode ser disfuncional em função do estresse, ela também vai aumentar alguns catabólicos que vão deixar os meus fios brancos. Fazem até a gente perder os fios da sobrancelha, os cílios. E quais são as dicas que tu deixaria aí para quem está nos assistindo, né? Para tentar pelo menos equilibrar um pouco esse estresse e reduzir aí esses problemas com pele e com os cabelos. Eu acho uma abordagem assim que está ao nosso alcance. Alcance, na verdade, de todo mundo seria fazer, ao invés da gente buscar os hábitos deletérios, que eles são compensatórios ao estresse, a gente fazer o inverso para conseguir fortalecer a nossa máquina biológica. Ou seja, praticar atividade física, ela vai nos ajudar com essa questão oxidativa. A gente se alimentar muito bem. Gente, tu imagina estar a máquina sob estresse durante tanto tempo, fabricando então esse monte de substâncias químicas que o corpo tem que degradar, que elas são tóxicas para o nosso corpo, e a gente ainda se intoxica com comida. Então, comida natural, desembalem menos, descasquem mais. A gente fazer uma suplementação de complexo B, de magnésio, de zinco, biotina, tudo que a gente precisa também para um funcionamento básico do nosso corpo, vai impactar no cabelo também. E aquela questão da vitamina D, doutora Anne, que a gente sempre fala muito aí quando tu participa do Na Medida, né? Sim, eu gosto muito da vitamina D. Giana, sou uma estudiosa afinco desse hormônio, porque ele é um hormônio. Ele é um hormônio que regula a nossa imunidade. Então, quando a gente tem bons níveis de vitamina D, a gente consegue se equilibrar muito mais fácil. É mais rápido da nossa máquina biológica
voltar ao nosso normal. A vitamina D a gente teria que absorver no sol, né, sem protetor, entre as 10 e as 2 horas, em torno de meia hora. A gente não consegue fazer isso sempre, então quando a gente não consegue, o ideal seria suplementar a vitamina D. Mas que também é interessante a orientação de um profissional, né? Não dá para sair tomando vitamina D sem saber aí a quantidade ideal, né? Exato. Então, assim, claro, numa consulta, por exemplo, como é que eu vou otimizar essa vitamina D do paciente? Eu vou fazer toda uma análise de exame de sangue, não só desse hormônio, de outros hormônios envolvidos de metabolismo ósseo. Eu vou suplementar ela junto com vitaminas que são importantes para a fabricação desse hormônio dentro do corpo e ativação dele, né? Claro que a gente não deve suplementar sem o acompanhamento de um profissional. É sempre melhor a gente fazer isso junto. Mas também a gente pode imaginar assim, que tem doses que são mais seguras. Em torno de 2.000 e não é uma dose alta. E a gente já começa a ter assim, é melhor do que nada. Né? A gente sabe que ela tem uma proteção também contra o vírus que a gente está lidando aí. É legal a gente ter um controle disso, claro, como profissional. Mas se a gente não pega sol, a gente deveria pensar sim na suplementação dela. Muito obrigada pelas tuas dicas aqui no Na Medida. Infelizmente a gente perdeu a conexão aí com a doutora Gabriele Adams, que ia falar um pouquinho sobre essa questão mais sobre o tratamento, identificar as causas, mas valeu aí pelas tuas dicas, doutora Anne. Então, Tatiana, foi sempre um prazer, a conversa sempre é ótima, né? Acabei puxando muito mais para o meu lado aqui, que são de hormônios, né? Também queria escutar muito a doutora Gabriele falando dos tratamentos de pele, mas numa próxima abordagem eu acho que talvez a gente consiga entrar nesse assunto de novo. Isso aí, vamos trazer ela sim para a gente continuar o assunto. Obrigada. E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Agora você fica com o Portal RDC, com o Cláudio Andrade e Yasmin Luz. Até lá!